Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece no ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui a ilustríssima presença do Dr. Paulo Cortez, fisioterapeuta. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Dr. Marcos. Prazer, uma honra estar participando desse projeto. Aprecio muito o que tem sido feito aqui na 20. Eu acho que a gente vai poder fazer um bom programa e levar informações de qualidade para as pessoas. Com certeza absoluta, não tenho dúvidas disso. O Dr. Paulo é uma pessoa que tem um conhecimento já da prática de trabalho dele, então certamente esse episódio será um episódio com muita iluminação sobre o conhecimento aqui que a gente traz de qualidade para você no Papo 20. Lembrando o ensejo da introdução para falar sobre o espaço onde é gravado este podcast, que é a 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde e fica localizado em São José dos Campos. Então, você, um profissional da área de saúde que tem qualidade no atendimento e procura um lugar à altura do seu conhecimento para atender, 20 Medical Offices. Se você ficar interessado em saber um pouco mais sobre a 20 e seu espaço, que tem aí, temos salas de procedimento, sala com maca que sobe e desce, sala para psicanálise, psicoterapia, enfim, e um ambiente como que você está vendo aqui no nosso ambiente de gravação, remetendo aí a muita arte e cultura, principalmente do período de renascentismo. Muito interessante, você pode acessar pelo Instagram, pelo @20 Medical Offices. Lembrando sempre que o 20 do Papo 20 da 20 Medical Offices é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se você tiver interesse de acessar o meu Instagram, lembrando, meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20. Você pode acessar pelo @reumato.marcos.moreira. O do nosso convidado, ilustre convidado Dr. Paulo Cortez, você pode acessar o Instagram dele pelo @dr.paulocortez, com Z no final, @dr.Paulo Cortez. E o Instagram do nosso podcast, @papo20. Lembrando sempre, 20 de Leonardo da Vinci, VINCI, @papo20. Vamos lá falar o currículo da fera. Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão, né? Vamos lá então. Dr. Paulo Cortez é formado em fisioterapia desde 2002, tendo concluído especialização em fisioterapia aplicada à ortopedia e traumatologia em 2004. Tem ampla experiência em cursos nacionais e internacionais, destacando o método Maitland, me corrija se eu estiver falando o inglês errado, por gentileza, método Maitland, reeducação postural global, Myofacial Release Therapy, Dry Needling Technique, mobilização neural, osteopatia e manejo de dor crônica. É mestrado pela Unesp em 2008 e concluiu o doutorado também pela Unesp em 2013. É professor universitário desde 2005, estando nessa condição até hoje, e se descreve como um homem focado em ajudar a difundir a experiência teórica e prática com as novas gerações de profissionais da saúde, atuando inclusive como professor do curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi, São José dos Campos. Só a leitura do currículo, que segundo ele está reduzido, deu mais ou menos uns 15 minutos. Seja bem-vindo, por gentileza, ao nosso espaço. Saiba que é um prazer descomunal tê-lo aqui. Já começo fazendo um testemunho. Existem pacientes que eu atendo aqui na 20 Medical Office, no meu consultório de reumatologia, em que eu partilho com o Dr. Paulo Cortez e o feedback, a experiência que ele traz, os pacientes trazem, é fantástica. Então, você começou a assistir esse episódio, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dr. Paulo, seja bem-vindo. Já é uma prática do nosso, desculpa interrompê-lo, mas já é uma prática do nosso podcast a gente sempre querer saber um pouco mais sobre a vida, sobre o profissional, para tentar aproximá-lo também de quem está assistindo. Paulo Cortez, fala um pouco sobre a gente, de onde você é, formação, de onde surgiu essa ideia de fazer fisioterapia, por favor. Bom, vamos lá. Eu, como todo jovem, na 17, 18 anos, eu estava um pouco perdido, Eu acho que todo jovem passa por esses questionamentos de vida na hora de escolher, uma linha, uma profissão. E eu não queria fazer as profissões que a gente considera as profissões imperiais, medicina, ou direito, ou engenharia. Uhum. Então, desde aquela época, eu queria fazer alguma coisa diferente. Queria fazer uma coisa que fosse diferente daquilo que eu vivia na época. Eu sou
vim de uma família de professores, né? Meu pai e minha mãe professores públicos, formado em música. Eu estudei música da minha primeira infância, estudei música. Eu acho que por isso também Mas que você eu chegou acho a fazer curso superior em música? Não, superior não. Tá. Eu tava para entrar em regência e composição na Unicamp. Caramba, que legal. Quando eu fui fazer o vestibular para fisioterapia. E fiz também educação física na Unicamp. Mas aí eu fiz a opção por fisioterapia. E desculpa, mas você toca o que de instrumento? Ou não toca? Não? Piano e violão. Né? E eu acredito hoje, se eu posso falar isso, né? Mas certa habilidade com as mãos, com terapia manual, que é o que eu utilizo para fazer tratamento, fundamenta-se em terapia manual, meu trabalho, essa parte da sensibilidade também que a música trouxe. Então, eu acho que isso foi muito importante. E aí, minha mãe, ela antes estudando para prestar vestibular, ela sofreu um acidente vascular encefálico, né? Onde ela não teve sequelas motoras, né? Até hoje ela está viva, está ativa, está muito bem. Ela não sente cheiro nem gosto, sabor das coisas. Caramba. Mas a parte motora não foi atingido. E naquela época, mesmo meus pais tendo convênio, né, até do governo, né, a internação foi particular. Fizeram opção por uma internação particular. E mesmo assim, eu comecei a observar que o tratamento oferecido para as pessoas não era o adequado. Não era o adequado. Então, eu me senti incomodado com aquilo. E a partir dali eu pensei, nós temos muitas pessoas que precisamos mudar isso. Então, é romântico hoje falar em humanizar a medicina, humanizar a odontologia, a fisioterapia, mas eu pensava que, de fato, eu tinha que entrar para ajudar as pessoas verdadeiramente. E a partir daí foi tranquilo para mim escolher a fisioterapia, porque eu gostava muito de esporte, e era uma época que o Ronaldo tinha se machucado, falava-se muito dessa recuperação acelerada das pessoas, desse cuidado com as pessoas. Então foi aí que eu decidi pela fisioterapia, né? Bom, mas aí logo no início do curso eu fui fazer iniciação científica. Então, acho que no segundo, terceiro ano eu já tinha um primeiro artigo publicado, né? E eu nem imaginava que as influências, né, ocultas ali, vamos dizer assim, dos meus pais, de serem docentes, professores e acadêmicos, iriam influenciar na minha formação, né? Então, a partir dali eu comecei a me dedicar muito aos estudos, né? Tanto que logo eu saí da graduação, já fui para a pós-graduação e já comecei a fazer mestrado e aí eu tenho quase 20 anos de história de dedicação no ensino superior. Então é muita coisa. Então eu caminho aí entre clínica e academia durante esses últimos 22 anos. Então foi assim, basicamente foi assim que eu escolhi a área da fisioterapia e a área da docência. Queria fazer só um destaque em relação ao mestrado e doutorado, que é a pós-graduação stricto sensu no Brasil. Eu fui fazer o mestrado e doutorado num departamento de mecânica da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, né? E assim, você pode achar muito engraçado, muito estranho isso, né? Como que um fisioterapeuta vai para um departamento de mecânica, onde se estuda Lagrange, cálculo 1, cálculo 2, integral, derivado. O que o cara está fazendo ali naquele meio? Mas hoje, eu vejo que eu cresci profissionalmente muito mais com pessoas de áreas diferentes, matemáticos, físicos, do que se eu tivesse feito mestrado e doutorado puramente na área de saúde. E era engraçado porque assim, no departamento de mecânica a gente tinha profissionais médicos, tinha fonoaudiólogos, tinha educadores físicos, tinham dentistas e tinham fisioterapeutas também. Então ali eu cresci muito e ampliou muito a minha visão sobre os processos, dentro da saúde ou dentro da academia também. Então foi isso, basicamente. Então eu permeio hoje pela Faculdade de Medicina de Itajubá, pela Faculdade de Medicina aqui da Anhembi Morumbi e o consultório aqui na 20, né, que eu venho retomando meus atendimentos, né, com mais força aí nos últimos anos.
Maravilha. A gente estava conversando um pouquinho sobre essa antes aqui, né, obviamente, você estava falando um pouquinho sobre o conflito que existe na cabeça do bom profissional, como você, por exemplo, entre sair dessa parte mais acadêmica e acabar ingressando nas redes sociais. Faz quanto tempo que você tem Instagram? Total, eu tenho Instagram, eu não tinha rede social, né? O Instagram desde o ano passado. Desculpa, só te interromper, aproveitando o ensejo, o Instagram do doutor é @dr.paulocortez, com Z no final, @dr.paulocortez. Isso é um conflito muito grande, assim, eu, né, que estou ainda na academia, você se apresentar, né, fazer um marketing, mesmo que seja, hoje eu compreendo melhor isso, né? É o nosso cartão de visita. Muita gente pode ficar sabendo do nosso trabalho e nós podemos ajudar mais pessoas aparecendo também. Claro. Né? Aparecendo, e os bons profissionais sérios precisam também aparecer. Né? E a partir daí eu fui desconstruindo não sei se é como se diz, preconceito. Um preconceito, né? E aí comecei a trabalhar. Hoje eu tenho um site, tenho Instagram. Não sou tão ativo assim, mas eu tô tentando aprimorar essa coisa. Porque o alcance é incrível. Para você ter uma ideia, hoje eu atendo pacientes do Vale do Paraíba todo. Atendo pacientes da região de Campinas, que vêm até aqui. Sim. Então eu fiquei bem impressionado com isso, né? Com esses resultados. É engraçado, você ainda tem essa questão que você precisa da presença do paciente. Então ele tem que se deslocar, né? Precisa. Então ele tem que se deslocar e às vezes acontece do paciente agendar sexta, sábado e segunda, por exemplo. Ele passa um final de semana aqui, ele já faz o tratamento e já aproveita o que a nossa cidade pode oferecer, né? Poxa, muito, muito interessante. Deve ser uma quebra importante. Isso me lembra até do Sérgio Sacani, que é um cara famoso aí no YouTube, que ele fala sobre questões de astronomia. Um dos argumentos que ele usa é exatamente esse. Poxa, tem muita gente muito boa. Os bons, de fato, preferem não ficar publicando tanta coisa e tudo mais, fazendo videozinho e tudo mais, porque considera isso uma coisa à parte, até com um certo preconceito, como você falou. Sim. E aí a gente acaba perdendo para os maus, digamos assim, porque tá cheio de gente por aí que não sabe o que fala, mas tá cheio de coragem para gravar vídeo. Né? Enquanto os bons preferem ficar mais caladinhos, a gente tem uma horda de imbecis, na maioria das vezes, fazendo conteúdo que não deveria e acaba tendo um alcance gigantesco. E impressionante como que tem alcance mesmo. Eu tenho essa diferença no caso com relação a você, porque não necessariamente o paciente precisa estar ali comigo, embora eu não gosto muito de consulta virtual, mas eu já atendi gente de Minas, já atendi gente da Bolívia por causa de Instagram. Olha só. É uma coisa engraçada, né? Não, é incrível. Incrível. Agora, puxando um pouquinho sobre a correlação entre as nossas áreas, né? Então, eu atendo reumatologia, a gente tem uma convivência muito importante, muito grande com quadros de dor crônica e tudo mais. E um dos grandes desafios que eu percebo no consultório é que, infelizmente, a gente tem uma hiperdiagnosticação de fibromialgia, que muitas vezes não tem correlação propriamente com o quadro de fibromialgia em si. Está cheio de gente por aí que tem problemas como síndrome miofacial, por exemplo, ou uma dor crônica por listese vertebral, por causas diversas, né? E aí acaba passando essa parte de diagnóstico. A pergunta que eu faço, eu vi que você tem aqui uma ampla vivência na parte de condução manual, de síndromes miofaciais e tudo mais. Como é a abordagem de um paciente que tem essa síndrome miofacial na sua vivência? Primeiro que assim, eu acho que o médico, especialmente o médico, dentista, fisioterapeuta, a formação no Brasil ela tem um modelo muito, como tem que ser, mas é muito biomédico. Né? Certo. E aí eu acredito que hoje tem vários grupos internacionais e até as sociedades internacionais trazem a questão do modelo biopsicossocial também. Então a questão não é que um é melhor do que o outro, né? A questão é saber criar uma sinergia entre modelos para a gente ser mais eficaz possível. E aí eu vejo uma pressão, eu sinto que existe uma pressão sobre o profissional para ele rotular o paciente.
Então, ele precisa colocar um rótulo naquele paciente. Então, a dona Maria tem fibromialgia. Perfeito. O senhor João tem hérnia de disco. A dona Maria tem uma síndrome facetária. E eu acredito, e tenho feito isso nos últimos anos, que é trabalhar com diagnóstico amplo. Muito O bom. que seria esse diagnóstico amplo? É independente do rótulo, e aí depois eu quero voltar a falar do rótulo, por isso que isso gera um nocebo, Por favor, um fique à efeito vontade. negativo para o paciente, porque assim, receber a notícia de um médico, que é uma autoridade, que está na minha frente, que eu tenho fibromialgia, ele já cravou no peito dessa Exato. pessoa que ela é uma doente crônica, que não tem tratamento, ou que os tratamentos são ineficazes, e aquilo vai ficar, já está gravado na mente dela. E não existe nenhum outro exame que vai ter como negar Não isso. existe objetividade para Exato, isso, né? perfeito. Então isso é muito complicado. Então o que a gente faz é trabalhar com diagnóstico amplo. Por exemplo, então se o paciente ele apresenta pontos sensíveis miofaciais, aqueles carocinhos nos músculos, se ele apresenta Que o pessoal chama hipomobilidade, de nervo encavalado, né? Que são os nozinhos que dão. isso, né, os nozinhos, Aham. nervo encavalado, ou tá, o músculo está encavalado. Aham. Então aquilo é um problema de contratilidade muscular, miofacial, né? Porque não dá para separar o músculo da fáscia. Depois a gente pode falar um pouco da fáscia, porque muito se fala, e muita bobagem se fala da fáscia por aí. Então assim, trabalhar o diagnóstico amplo é uma coisa interessante. Então trabalhar o que a clínica me mostra. Então, se ele tem diminuição de força, eu vou trabalhar força. Se ele tem diminuição de mobilidade, eu vou trabalhar mobilidade. Se ele tem aderências e restrições verdadeiras, eu vou trabalhar liberação miofacial. Então, dessa forma, quer dizer que eu trabalho com um diagnóstico amplo e eu considero outros fatores para além do físico, do modelo biomédico. Por exemplo, aspectos sociais, aspectos emocionais, aspectos financeiros. Né? É engraçado falar isso, mas você imagina uma pessoa que tenha... que ele tem até um salário bom, né? Só que as contas são todas desorganizadas e todo mês ele deve... ele fica no giro do cartão de crédito. Então, naturalmente, ele vai ficar tenso o tempo inteiro. Né? Então, eu tenho que considerar esse aspecto também. Isso né? muito importante. Eu não vou também vir a querer ser um educador financeiro, mas eu, como um profissional, eu tenho que chamar a atenção dele e falar, olha, isso pode estar... Porque nós temos, Marcos, vários moderadores da dor. Né? Claro. Então, a atividade física é um moderador, o sono é outro moderador, o equilíbrio financeiro é um moderador, o aspecto social, o aspecto familiar é um moderador. Né? Então, assim, é muita coisa para a gente colocar numa caixinha só chamada fibromialgia. Com certeza. Que é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, que é difícil de fazer diagnóstico. Né? Para um reumatologista demora anos. Perdão, na maioria das vezes em que há o diagnóstico, muitas vezes esse diagnóstico está errado por conta disso mesmo que você está falando. Está errado? Eu julgo dizer que a maioria absoluta das pessoas que têm o diagnóstico de fibromialgia não tem. Não tem. Não tem. E outra coisa, é muito difícil o segmento clínico com reumatologista, com o mesmo reumatologista, para ele compreender e, de fato, estabelecer um diagnóstico, fechar um diagnóstico. Então, assim, eu acho que as coisas não são simples. Estabelecer um diagnóstico de fibromialgia ou síndrome dolorosa miofacial é uma tarefa muito difícil para o médico. Muito difícil. Só que eu acho que ele se sente pressionado muitas vezes pelo sistema ou pelo paciente e ele precisa cravar. Ó, a senhora vai sair daqui com um diagnóstico fechado, vai sair daqui com esses exames e com esses medicamentos. E pronto. Resolvi seu problema, tá aí, você me pagou para isso, te dei um diagnóstico, isso. Tchau. E eu acho que nós temos que tratar mais hoje sobre a dor crônica, que sim é um fato, já existe um CID para ela, e que ela não está sendo devidamente abordada, observada e comentada como as demais situações. E a minha hipótese é porque ela é muito complexa. Aí eu acho que nós temos até um problema com relação a isso, eu acho muito válido, mas também nós temos a questão que
O problema da visão sobre a dor crônica hoje em dia é exatamente, pô, você tem dor crônica, eu vou te dar um remédio mais forte, um opioide, e isso aí resolve. Exato. Pronto, tchau. Né? E muitos, assim, as sociedades internacionais, a própria OMS, o top lá, para você fazer abordagem de um paciente com dor crônica, para quem não sabe, né, a dor crônica é aquele desconforto, aquela sensação ruim, desagradável, que perdura mais do que 3 meses, né? E aí é assustador, porque a gente recebe pacientes hoje com 5 anos de dor, com 10 anos de dor, com 20 anos de dor. Então, assim, ela ultrapassa toda a relação temporal razoável que essa pessoa não está vivendo. Eu considero que essa pessoa está sobrevivendo. Então, é muito complicado. Então, voltando para as sociedades internacionais, para o OMS, o primeiro fator é educação em dor. E aí volta nessa questão do Instagram e do site. Porque eu acredito que nós, os profissionais sérios, éticos, podemos usar dessas ferramentas para fazer educação em dor. Né? Para ele compreender que tem muita gente que acha que fazer tratamento é tomar remédio. Né? Só tomar remédio, ponto. Remédio, sim, claro. Então, para dor crônica, isso tem que ser muito extrapolado. Né? Então, é muito além do remédio. Então, é o remédio? Sim, claro, a gente não vai negar. Claro que é medicação. Mas quando há indicação para também. É a fisioterapia? Claro que é a fisioterapia. Contato com a natureza, né? Tem pacientes que precisam fazer exercício físico. E é outro assunto interessante, né? Porque o homem, né, enquanto animal, ele quer o quê? Ele quer sobreviver e ele quer guardar energia. Certo. Então, é contraintuitivo você destravar e começar a fazer atividade física. Né? Mas eu falo para o paciente, nós vamos pelo caminho relacionado ao prazer. Então, por exemplo, tem uma paciente, eu me lembro muito bem dela, que ela odiava, né? De vez em quando ela passa ainda, ela odiava a academia, o modelo da academia, o ambiente da academia. Claro, tem pessoas que adoram, tem pessoas que não gostam. E ela gostava, ela falou, doutor, eu posso voltar a dançar? Puxa vida, eu fiquei tão feliz. Então, ela voltou a dançar. Então, isso para mim foi incrível. Então, assim, para o pessoal que está sedentário, e aí a gente sabe todos os benefícios do exercício físico, qualquer movimento é bom, qualquer mobilidade é boa. Então ele não precisa ficar preocupado. Primeiro ele sai com mais uma preocupação, né? Puxa, eu tenho que fazer pilates, eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer isso, eu tenho... Já gerou a sensibilização central que ele tem, eu só estou potencializando. Claro. E ele vai ficar mais tenso ainda. Certo. Né? Então é plural. A gente tem que ter a mente bem aberta para considerar todos esses fatores e você tentar cercar os aspectos relacionados e diminuir primeiro a intensidade, porque ele vem para diminuir a intensidade. Diminuir a intensidade da dor e aí com o processo de tratamento a gente vai tocando em outros assuntos. Isso é muito interessante. Essa avaliação multidirecionada é muito, muito interessante. E você falou um negócio que eu costumo falar para os meus pacientes também, que poxa, eu preciso fazer um exercício físico. Ótimo. Qual é o melhor exercício físico para mim? Aquele exercício que você vai levantar da cadeira e vai fazer. Perfeito. Né? Então, eu gosto de dançar zumba. Vai dançar zumba. Eu gosto de escalar a parede. Vai escalar a parede. Usa os negócios de segurança, mas vai. Né? Não é uma coisa quadrada, tipo, tem que ser academia. Óbvio, haverão algumas situações que você vai precisar tomar um cuidado ou outro, mas de qualquer maneira o exercício que te faz se mover e te dá a inspiração para ir é o exercício para você. E assim, é um fator, é um start, né? Porque aí a pessoa começa a fazer, se movimentar, que seja passear na pracinha, de repente ela está se vendo, poxa, legal, o pessoal andando de bike ou correndo. Exato. Né? Então ela tem uma abertura maior para fazer outras coisas, né? Então isso é muito interessante. Agora, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção importante. A diferença entre atividade física e exercício físico. Né? Então, por exemplo, se eu saio daqui e eu vou até o banco, eu vou até o mercado fazer compras. Nossa, eu estou me movimentando mais. Ok, você está se movimentando mais, mas você não está fazendo exercício físico. Você está fazendo uma atividade física. Exercício físico requer
frequência, requer análise de volume, requer tempo, requer uma roupa adequada. Essa análise de volume, desculpa, é o quê? De tônus, de ganho de massa? O quanto de volume você vai treinar naquela semana. Ah, sim, perfeito. Né? Requer uma roupa adequada. Né? Então, para os efeitos que a literatura médica mostra, nós precisamos ter essas condições. Então, eu estou com a minha roupa adequada, eu tenho tempo adequado, se possível, eu tenho um personal. Né? Muitas vezes não é possível, mas o ideal é ter um personal. Claro. Então, isso eu acho que é muito importante. E assim, é muito importante que você falou também que nós temos muitas evidências sobre os efeitos do exercício físico. Mas não há uma modalidade de exercício melhor do que a outra. O que a gente sabe é que o exercício físico ele vai trazer inúmeros benefícios. Mas qual? A gente não sabe. E que bom. É o que você gosta, você vai fazer. Claro. Existem duas coisas que eu queria comentar. Uma mais sobre essa questão que a gente está falando agora, que principalmente quando a gente fala de artrose, síndromes degenerativas osteoarticulares, né, existe muito uma aura sobre as medicações. Agora é o colágeno não hidrolisado, não sei o quê, toma cúrcuma, toma diacereína para os médicos mais antigos e tal. E aí essas medicações elas costumam ser medicações caras, né? Hoje, se você for comprar um colágeno que é dito como top de linha, você vai pagar R$270 numa caixa de remédio que vai durar 30 dias, né? E tem gente que não teria condição para fazer isso e está pagando. E o que eu sempre falo para os pacientes é o seguinte: olha, cara, é 1000 vezes melhor. E eu não estou fazendo juízo de valor de quanto cada profissional cobra, né? Sim. Mas se você vai pagar R$270 numa caixa de remédio, cara, é melhor você comprar um suplementozinho para ganho de massa muscular e pagar um profissional para te orientar, vai ser 1000 vezes melhor, né? Então, se você conseguir direcionar esse dinheiro para um personal, que você falou, às vezes não é possível. Mas às vezes não é possível porque a pessoa está gastando R$270 com um remédio que não precisa. Perfeito. E que não vai ter a eficácia. Perfeito. Tá? Óbvio, vai ter profissional de personal trainer que vai ser mais caro que isso, vai ter, óbvio, mas com esse dinheiro você conseguiria direcionar melhor para uma atividade física melhor direcionada. Né? Exato. E outro comentário que eu queria fazer, que eu achei muito interessante na sua abordagem, é essa avaliação global. Não sei se eu já falei aqui, mas na Reumato nós temos um quadro de patologia que a gente chama de espondiloartrite axial relacionada à doença inflamatória intestinal, que é quando há uma espondilite anquilosante, para deixar mais palatável, né? Mas é uma síndrome que gera dor com um gatilho intestinal envolvido. Só que para você fechar esse diagnóstico, você tem que ter uma síndrome de fato. Então você teria que ter ou retocolite ulcerativa ou doença de Crohn envolvida. Só que existe uma quantidade gigantesca de pessoas que não têm um quadro de patologia inflamatória intestinal de fato, com nome, doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou qualquer uma outra que surgir, mas que gatilhos inflamatórios intestinais incorrem em dor por processo inflamatório. E não necessariamente a pessoa desenvolveu uma doença com um nome, com um carimbo, né? Rótulo, né? Do tipo, não chega a ser uma espondiloartrite relacionada à doença inflamatória intestinal, mas toda vez que o seu intestino inflama, você puxa uma inflamação. Daí entra a importância dessa pluralidade que você falou. Por exemplo, poxa, se você consegue resolver o problema da sua patologia com uma dieta, cara, para que você vai ficar tomando remédio? Não são todos os casos, pelo amor de Deus, mas há muitos casos com esse... Perfeito. Essa que assim, que as evidências mais recentes mostram que assim, a alimentação, por exemplo, ela é um dos moderadores da dor, né? Agora, muito se fala também, o profissional se sente um pouco pressionado, ele não sabe o que falar, ele vai falar, não, isso aí é psicossomático. Né? Sim. Isso também, ser psicossomático, ter condições emocionais envolvidas, é outro moderador da dor que a gente tem que considerar. Não que isso vai estabelecer uma causa direta de causa e efeito, né? Mas é mais um fator que o profissional tem que considerar. Mas veja, olha o que nós estamos conversando, né? Que eu acho que é um tema sofisticado. O profissional, para solucionar casos desse tipo, ele precisa de tempo, ele precisa de empatia e ele precisa estar envolvido com o caso. Então, assim, aí nós voltamos para esse modelo nosso de medicina, da saúde ou medicina da dor. Então, nós precisamos de tempo para, por exemplo, eu, durante uma sessão,
de fisioterapia, né, que eu vou fazer o tratamento, tem pacientes que só querem conversar comigo. E eu assim, estou precisando fazer a minha manipulação, a minha mobilização, o meu agulhamento a seco, né, que eu vejo que precisa, mas ele quer falar de outros aspectos da vida, né? Então, assim, o profissional também ele precisa fazer uma opção, né, de que linha que ele vai seguir para ser o mais efetivo possível. Senão ele vai ficar enxugando gelo, abre a agenda de 5 minutos, isso não é impensável, né? Mas acontece até hoje. Né? Exato. Talvez, não sei até que ponto, mas talvez possa fazer parte da vida e da experiência do profissional por um curto período de tempo, por questões diversas e tudo mais, sim, mas tem que ser aquela coisa de você definir, falar, eu não quero isso aqui para minha vida. Eu cito o exemplo meu aqui, eu já atendi em ambulatório do SUS, que eu tinha um tempo muito curto e o meu tempo só não era mais curto porque eu falei, olha cara, menos do que isso aqui eu não consigo atender, que eu me propunha a atender em 15 minutos, que é um absurdo na Reumato, mas de qualquer maneira, quando eu fui abrir a agenda, a moça falou para mim assim, poxa, o médico que estava antes de você, ele atendia de 5 em 5. Pode ser de 5 em 5? Eu falei, tá louca, menina, de 5 em 5? De 7 em 7 então? Eu falei, não, que 7 em 7? Eu precisava de meia hora, né, pelo menos, sim, no mínimo. Mas é uma coisa inviável até por questões de ganhos e tudo mais. E a gente entra numa questão que você falou, que infelizmente boa parte dos brasileiros padecem em relação a ter profissionais que o convênio oferece. Sim, né? O convênio, e aí a gente tem que tocar no assunto delicado, mas esses grandes grupos que estão por trás de outros hospitais que na verdade impõem sobre os médicos profissionais de saúde uma pressão absurda. Então eu tenho colegas médicos, né, que saíram de alguns hospitais porque a gerência obrigava ele a atender de 5 em 5 minutos. Então, olha a pressão que essa pessoa estava sofrendo. Eu falo, não, assim, esse modelo, primeiro, é contra meu pensamento, minha ética. Isso não funciona em lugar nenhum. Né? Não funciona. Né? Tudo bem que ele quer ali no curto prazo. Certo, né? Não funciona. Vai dar certo. E aí a pessoa, quem optou, né, faz opção por sair e montar seu consultório e ditar ali as regras que a literatura mostra, né, que a gente tem que ser, acho que ao mesmo tempo, nós somos a soma das experiências que nós vivemos, mas a literatura que a gente estuda. Claro, né? Exato, não pode ser deixado de lado. Deixar de lado, sim. Claro. Muito interessante. Bom, pessoal, esse é o Papo 20, vou dar uma interrompidinha para fazer o nosso merchan. Nós estamos falando aqui com o Dr. Paulo Cortez, lembrando que o Instagram dele é @dr.paulocortez, Cortez com Z, dr.paulocortez. E você está assistindo o Papo 20. Esse é o podcast, a gente tem o nosso canal aqui no YouTube e no Instagram. Os nossos episódios saem sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Certamente, se você ficou interessado nesse episódio, que está interessantíssimo, você pode procurar mais vídeos aí no nosso canal. Curta, compartilhe com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Aproveito o ensejo desse nosso merchan aqui para falar para você sobre o espaço onde acontece este podcast. Nós estamos falando na 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para profissionais da saúde e fica localizado em São José dos Campos, em São Paulo. Então, você é um profissional, seja fisioterapeuta, médico, biomédico, psicólogo, enfermeiro e tem necessidade de um espaço de qualidade para atender aqui na região do Vale do Paraíba, 20 Medical Offices. Se você ficar interessado, você pode acessar o Instagram da 20 Medical Offices, que é @20 Medical Offices. Lembrando que o 20 é sempre de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você também pode acessar o Instagram do nosso podcast, que é o @papo20, mais uma vez 20 de Leonardo da Vinci. E se você ficar interessado em me seguir nas plataformas como o Instagram, eu ficarei extremamente lisonjeado com isso. E o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. Vamos voltar aqui com o nosso papo, muito interessante, diga-se de passagem. Eu acho que a gente está transmitindo um conhecimento muito legal e, assim, há pessoas com as quais a gente tem até um certo prazer de conversar, porque a gente vê que a pessoa não está falando superficialmente. Se a gente quiser aprofundar em temas, certamente nós teremos muito com o que aprofundar no seu conhecimento. Mas você falou que você também atua com agulhamento seco, com
manipulação ortopédica. Fala pra gente questão de quiropraxia, coisas do tipo. Isso é muito importante esclarecer, porque eu vejo muita coisa no Instagram, muita coisa na internet, né, que parece... É impactante, né? Por exemplo, uma manipulação vertebral. O que é uma manipulação vertebral? O terapeuta impõe, né, ele leva a articulação até o final do arco de movimento, da amplitude, e faz um movimento rápido e curto, um thrust, que geralmente é ouvido um estalido. Né? Então, e aí surgiram, né, filosofias de tratamento aí, como a osteopatia, como a quiropraxia, que são coisas muito sérias, né? O risco disso é muito baixo, porém, o que eu vejo hoje são formações muito complicadas de final de semana. Então, o acadêmico acabou graduado em fisioterapia, acabou de sair da faculdade, faz um curso de final de semana de quiropraxia, de manipulação cervical e sai querendo estralar o pescoço de todo mundo. Isso sim é perigoso. Isso sim tem que ficar muito atento. Então, para quem está nos assistindo, você tem que pensar muito bem em quais mãos você vai entregar a sua coluna. Né? Para quem que você vai entregar a sua coluna? Especialmente no pescoço, nós temos aqui artérias vertebrais, né, que elas podem lacerar, elas podem sofrer lesão por uma manipulação mal feita. E o problema não é a filosofia ou a técnica, é o profissional que não sabe o que está falando. Então ele não sabe fazer. Primeiro que para fazer manipulação, eu preciso ter um diagnóstico. Perfeito. Né? Eu não vou sair, não é todo mundo aqui que tem indicação de manipulação vertebral. Então é um recurso terapêutico. Então eu queria deixar bem claro aqui, por exemplo, e hoje está fácil, né, Marcos? Hoje você tem Instagram, você tem o site, você tem o currículo da pessoa para você dar uma olhada, para você checar se aquela pessoa é realmente séria, que o que ela faz sentido mesmo. Porque você pode se machucar de forma grave. Recentemente a gente ficou bem conhecido nas mídias aqui, no mês passado, uma paciente que sofreu um acidente vascular encefálico que passou por um quiroprata. Então, assim, é uma coisa muito séria, muito séria. Mas, assim, voltando para o meu lado, faz 22 anos que eu faço isso. Então, assim, eu já dei aula sobre isso. Então, eu considero que um profissional ele demora aproximadamente uns 10 anos para aprender a fazer palpação, anatomia palpatória. E você imagina, então, quanto tempo para executar técnica, né? E assim, insisto, aplicar técnica... Eu não sou um mero aplicador de técnicas. Primeiro eu preciso fazer um diagnóstico para depois eu entender se eu vou usar aquilo ou não. Então tem essas questões. A manipulação, então, é esse movimento rápido, brusco, que a gente faz no final da amplitude de movimento. Ela pode ser em qualquer articulação sinovial do corpo humano. Na osteopatia e na quiropraxia, eles até consideram articulações, as suturas, né? Tem pessoal que faz muito interessante o trabalho, osteopatia infantil. Para dor de cabeça, para cefaleia? Não, para a forma dos ossos. Né? Ao invés de usar aquele capacete de formação, faz o... Ou às vezes usa as duas coisas. Para a cefaleia, aí nós temos uma atuação muito forte na cefaleia cervicogênica e na cefaleia tensional. Perfeito. Aí você tem que ampliar o espectro para medicação, para fisioterapeuta e para o dentista, porque às vezes problemas de oclusão ou problemas na articulação temporomandibular também são causa de dor de cabeça. Para quem assiste, a título de informação, se você puder explicar que claro. A cefaleia cervicogênica e a tensional, para que a pessoa possa suspeitar por Sim, será que... Incrível. A cefaleia tensional, ela surge, como o próprio nome diz, através de um excesso de estado de contração da musculatura da cabeça e do pescoço. Então, esses músculos da cabeça e do pescoço, eles estão tão tensos que eles acabam por comprimir, por apertar determinada inervação e por aí eu tenho a dor. Tem alguma manifestação mais padrão, assim, do tipo, quando a pessoa sente mais dor lateral, ou não? Na fisioterapia, e na osteopatia especialmente, nós chamamos essa região
do pescoço, dos ombros e da coluna torácica alta de zona crítica. Para você ter uma ideia do problema que a gente está tratando. Então, peso nos ombros, dor no fundo dos olhos, dor do tipo pressão e até zumbido no ouvido. Então e aí passa por diagnóstico diferencial complicado. Claro. Porque você associa às vezes a labirintite, Claro. a enxaquecas e é uma cefaleia tensional. Perfeito. Como é que você vai fazer? Você tem que colocar a mão no paciente, você tem que palpar, você tem que testar. E aí tem a presença dos tender e dos trigger points. Perfeito. Que a gente estava falando dos carocinhos lá, né? Então, para você que está nos assistindo, o ponto sensível é quando você palpa o músculo e dói só no local. E o trigger, né, em inglês, né, o ponto gatilho é quando você faz uma palpação, por exemplo, no músculo aqui do ombro, do pescoço, e a dor dispara para outra região. Eu estou com uma paciente recentemente, faz 6 meses que ela estava tratando, né, e fez de tudo. Faz medicação, faz toxina botulínica, mas nunca palparam os músculos das costas dela. Marcos, foi palpar, pum, lá dentro da cabeça, a dor. Ponto, achamos. Então, temos ali um trigger point importante nas fibras superiores do trapézio e hoje a gente está fazendo um tratamento para liberar aquele músculo, para relaxar aquele músculo e os sintomas vão desaparecendo. O desafio é fazer com que esse nódulo, que é benigno, é importante destacar isso, ele é um problema de contratilidade, de contração muscular, que ele solucione durante a terapia ou dias depois, mas que isso permaneça. Perfeito. Né? Então tem muitos pacientes que a gente faz o tratamento, só que ele chega na casa dele e ele, por exemplo, usa o celular muito tempo numa posição onde ele machuca a musculatura. Ou ele usa o notebook, ou ele está tenso, está preocupado com outras coisas da vida. Então, aí quebrar esse ciclo, eu brinco com o paciente, a gente precisa quebrar esse ciclo de desgraça aí, porque senão vai ficar indo e voltando. Claro. Ótimo, nós achamos o problema, é tranquilo de tratar, mas o desafio do profissional que quer de fato solucionar o problema é encontrar por que causou, o que está causando esses nódulos. Entendido. Né? Então tem essa questão. A cervicogênica, ela já vem de um problema anatômico, estrutural na coluna cervical. Então essa parte do pescoço aqui, nós temos uma coluna cervical. E eu posso ter, por exemplo, uma hérnia de disco, uma síndrome facetária, uma estenose de canal, uma compressão de alguma inervação. E aí esse problema aqui no pescoço, ele vai causar uma sintomatologia de dor de cabeça. Entendido. Interessante. Engraçado é que boa parte das pessoas ou se autodiagnosticam ou até tem um diagnóstico incorreto que tem dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, ponto final. Isso é tão mítico quanto a fibromialgia, né? Quase. E é como você falou, tem muitas pessoas e muitos profissionais de saúde que tendem a simplificar demais o processo. Não é? Então, igual a lombalgia, eu brinco, né? Pessoal, lombalgia, dor na região lombar. Exato. Então, se você vai ao médico, vai ao fisioterapeuta... Desculpa, o simples precisa ser dito, isso é importante. Algumas pessoas confundem isso. Coluna cervical, coluna dorsal ou torácica e coluna lombar aqui embaixo. Então, para algumas pessoas têm essa dúvida. Então, lombalgia, dor na região de baixo aqui da coluna. Isso. Cervicalgia, dor na região da coluna cervical. Exato. Então, você, como profissional, falar para o seu paciente que ele tem cervicalgia não ajuda nada. Porque ele já sabe então. que ele já sabe que ele tem. Né? Lombalgia. Eu sei que eu tenho dor na lombar. Mas por quê? Por quê? Então, eu acho que é aí que está essa necessidade do profissional de aprofundar nos testes, no diagnóstico, para de fato entender o que está causando, porque é consequência, não é causa. Muito bom, muito interessante. Agora, você tinha falado uma questão sobre face e músculo, é impossível separar os dois. Explica pra gente Não, entender mesmo. Isso é tema de
daria pra gente conversar muito sobre isso, né? A título das pessoas que estão assistindo, que são mais pacientes e tudo mais, Claro. para que elas entendam. Porque assim, a pessoa pensa lá, tem no corpo humano, tem pele, osso, músculo, olho, não sei o quê, mas fáscia é um nome que ninguém faz nem ideia do que é. Eu Então, vou se tentar... você puder explicar pra eu gente. vou tentar explicar de uma maneira não técnica, muito simples, e eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Perfeito. Então você imagina, você vai ao mercado e você vai na seção de carnes e você vai ver as carnes penduradas lá e você vai ver aquela capa branca que recobre a carne. Aquilo é fáscia, né? Que nós chamamos Quando de você vai tecido limpar a conjuntivo. carne que sai aquela pelinha fininha, Quando você vai branquinha. limpar aquela mochiba. Exatamente. Aquela é boa. mochiba é boa. É simples, né? Então aquela capa branca que envolve a carne é um tecido único, é um material único que nós temos no corpo todo, né? Desde a cabeça até os pés. Então nós temos repercussões à distância. Então, o que me incomoda muito? Porque a fáscia, essa capa branca que envolve a carne, né, que é tecido conjuntivo, ela tem uma resistência importante. E eu vejo hoje profissionais falando, eu vou fazer liberação miofascial, vou soltar suas fáscias. Então, não é bem assim. Perfeito. Né? Os estudos que a gente tem mostram que, primeiro que depende do tempo, é tempo dependente. E é uma coisa interessante falar de alongamento, que esse alongamento de 10, 20 segundos não alonga nada. Né? Eles acham que vão deitar sobre um rolo e torce para cá, torce para lá e a fáscia está liberada. Isso não é verdade. E aquelas Isso espátulas não acontece. que passa e dói aqui, dói pra caramba. Aquilo você faz só libera também, uma né? raspagem numa fáscia. E aí a fáscia eu tenho superficial, eu tenho a média, tenho a profunda. Então faz uma... Não é uma liberação, não é um aumento, não é uma deformação Pra deixar mais de relaxado. fato do tecido. Você só reacomoda. O que você então. consegue fazer é dar mais mobilidade e melhorar a circulação que existe nela. Porque pouca gente sabe, mas existe uma circulação nesse tecido, que se chama circulação lacunar, que é própria da fáscia. Então você consegue dar mais mobilidade. Agora, eu acho que não é muito prudente você falar que você vai liberar uma fáscia, que você vai alongar centímetros, que você vai ganhar muita amplitude de movimento. Então eu acho que a gente tem que analisar com um pouco mais de tranquilidade isso. Né? Por exemplo, o alongamento. Para o alongamento ser verdadeiro, a gente sabe que é tempo dependente. Então eu tenho que colocar numa posição de alongamento e tenho que demorar, dependendo do paciente, Marcos, eu fico 20, 25 minutos tracionando aquele tecido para de fato eu ganhar alguma amplitude. Então você vai na academia e faz lá 30 segundos, 20 segundos, respira e solta. E ainda rouba, ainda fala que fez 20 e fez 10. Isso me fez... Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque na engenharia, em RM, em resistência de materiais, eles estudam, né, as vigas, o tijolo tal, e a gente estuda biomaterial. Então, há um diagrama de tensão-deformação. Então, sempre que você aplica força sobre um tecido, ele vai responder. Então, ele pode responder e voltar ao tamanho que ele tinha. Ou ele pode, estender. De fato, distender e deformar verdadeiramente, que chama deformação plástica. E se você fizer demais, você pode até entrar em tensão de ruptura e romper a fibra. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais tranquilidade, voltar mais para a literatura para falar de liberação miofascial. Porque eu vejo muita gente, vamos fazer uma sessão de liberação miofascial, vai resolver todos os seus problemas. Não, não vai. Isso não vai acontecer. Então, tem muito mais coisa envolvida do que, né, fazer uma massagem miofascial ali, ou um estiramento. São coisas mais complicadas. Eu já fiz esse troço uma vez, é muito dolorido. Então, dói porque o profissional não está sabendo fazer. Por quê? Para você atingir a fáscia mais profunda, você precisa fazer processos de dessensibilização. Então, você começa na fáscia mais superficial, depois você vai para a fáscia média e depois você vai para a fáscia profunda. Se você vai
pega um profissional que quer ir direto na fáscia profunda, naturalmente você vai sofrer com muita dor. Entendi. Entendeu? Então tem que ser um processo lento, um processo terapêutico mesmo. Então você vai aos poucos, né, à medida que o paciente vai permitindo. Né? E para fisiculturista, essas coisas, tem fundamento mesmo ficar fazendo? Eu tenho um paciente que faz isso, é que o fisiculturista, como o músculo, ele hipertrofia e a fáscia, ela tende a encurtar, retesar, ele começa, você percebe que ele perde amplitudes de movimento. O próprio contato de massa muscular faz ele perder. Então eu acho que assim, depende do objetivo da pessoa. Ah, claro. Né? Para quem não se dá a uma coisa tão intensa assim quanto ele nem quer que libere. Aham. Né? E é importante falar dessa capa branca que envolve o músculo, porque não dá para separar músculo de fáscia. Né? E a fáscia, ela é tridimensional. E muitos músculos têm uma direção só. Significa dizer, então, que para você trabalhar a fáscia, você tem que trabalhar em 3 dimensões. O músculo não. Por exemplo, você vai na academia, eu vou fazer um alongamento aqui dessa parte anterior aqui. Isso aqui é unidirecional. Para fazer liberação miofascial, eu tenho que fazer em várias direções. Entendi. Esse é outro erro que o pessoal comete. Nossa, isso é uma arte, então, o negócio. É. E aí eu faço um questionamento para, por exemplo, idosos, né, pessoas com redução de mobilidade por questões diversas, sedentarismo e tudo mais, por sarcopenia senil mesmo do idoso. A partir do momento que a pessoa resolve dar o start ali, mudar, começar a fazer atividade física, ganho de tônus e tudo mais, ganho de massa muscular. Essa questão da diminuição da contratura da fáscia pode atrasar o processo de... Muito. Muito, e eu tenho um prazer enorme em trabalhar com idosos, porque, simplificando assim, é a mesma coisa que você jogar um lubrificante naquela articulação e começar a funcionar. Então, uso e desuso. Né? Então, nós vamos trabalhar ali a fáscia, essa circulação lacunar que eu estou te falando. Ela está toda restrita, está cheia de aderências, então eu preciso soltar, preciso melhorar essa circulação toda. Para o músculo começar a trabalhar de novo, contrair e relaxar, porque basicamente o músculo faz isso, né? Ele contrai e relaxa. Só que ele não faz isso sozinho, ele faz isso envolto por membranas que a gente chama de fáscia. Então eu preciso desse trabalho tridimensional para ser feito. Então se o idoso vai e só fica trabalhando o alongamento unidirecional, ele não tem os benefícios de trabalhar os estiramentos em 3 dimensões que a gente faz. Então é complexo isso. Eu acho que a gente tenta simplificar, mas não é tão simples assim. Mas o idoso, ele tem... Eu acho que via de regra, todo idoso tem que ser trabalhado a parte miofacial dele. Entendi. Não pensar só no músculo. E anatomicamente você não consegue separar músculo de fáscia. Só que o que a gente aprende na faculdade? Que essa capa branca, a fáscia, ela é um tecido de preenchimento, é um tecido conjuntivo. Mas não. Depois, estudando com mais profundidade, você começa a entender que ela tem comportamentos mecânicos importantes e ela está envolvida na mecânica corporal. Portanto, eu preciso considerá-la também para fazer o tratamento, para melhorar o movimento, para soltar o movimento, para ganhar amplitude. Né? Antes até de pensar em trabalhar a musculatura. Maravilha. Interessante demais o episódio, até para conhecimento da população mesmo. Algumas coisas que você citou, porque vai ter gente, obviamente, que está assistindo isso aqui, que está meio com dor e que já tem uma dor que já até desistiu de tratar porque nada resolve. Sim. Né? E você citando aí, obviamente, encontrando-se a causa, fica-se muito mais próximo de encontrar uma resolução para aquilo. Você falou, por exemplo, do agulhamento seco. Que se puder explicar para as pessoas também. O agulhamento, essa questão de tender trigger points, né, os pontos sensíveis, eles foram descritos nos Estados Unidos em fisioterapeutas e médicos que trabalhavam na Casa Branca. E eles começaram a perceber que, ao palpar alguns músculos, a dor disparava para outro lugar. E eles começaram a registrar isso e identificaram padrões. Então, por exemplo, eu tenho um músculo aqui que chama trapézio superior, que trigger points, né, pontos gatilhos nele, dispara dor para determinada região do corpo.
Eu tenho trigger points aqui no músculo, que tem um nome difícil, né? O esternocleidomastoideo, esse músculo do torcicolo, que está muito relacionado à dor nessa região temporal, a dor de cabeça, a dor no fundo dos olhos também. Eu tenho pontos, por exemplo, nos glúteos que simulam uma ciática. E, na verdade, não é a região, a área é da ciatalgia, mas o problema pode ser no músculo. E eles começaram a catalogar, fazendo mapas de dor e disfunção miofacial. Então, eu palpo o músculo e a dor aparece em algum lugar. Eu palpo esse músculo, a dor aparece naquele lugar. Ora, então, é justo eu entender que o problema está nesse músculo. E aí eu tenho uma série de técnicas para liberar, imagina um novelo, né? Então está todo entrelaçado. Eu posso fazer com terapia manual? Eu posso fazer fricções aqui até soltar? Posso fazer. Eu posso fazer injeção de corticoides, eu posso fazer toxina botulínica? Posso fazer. E o agulhamento a seco, a gente usa a agulha da acupuntura justamente para entrar e tentar causar um rearranjo dessas fibras e causar o quê? Uma melhora na circulação naquele local, né? Há um aporte sanguíneo melhor e depois, só que aí não basta fazer só agulhamento a seco. Eu faço agulhamento a seco, faço tratamento miofacial e oriento, por exemplo, uma série de alongamentos. Aí eu consigo abordar melhor o problema. Então, assim, agulhamento a seco também sozinho não resolve nada. Vai aliviar um pouquinho, mas não vai solucionar o problema. Sua consulta deve durar umas 6 horas, então. Não, a consulta é aproximadamente 2 horas. 2 horas. 1h30, 2 horas. E hoje, com a experiência que eu tenho, né, a capacidade diagnóstica é grande, eu tento fazer entre 50 minutos, eu faço uma sessão. 50 minutos. Tá? Sim. Mas então a primeira geralmente é um pouco mais extensa. Mais extenso. Claro, conhecimento. Na verdade, eu uso 2 encontros iniciais, tipo consulta e retorno, para conhecer o paciente. Acho que a gente não falou sobre isso, mas acho que é fundamental. Eu quero saber tudo do paciente, tudo me interessa. Na verdade, tudo aquilo que o paciente ficar à vontade para falar. Claro. Então eu quero saber a história toda dele, onde ele nasceu, se o parto foi normal, se o parto foi cesáreo, como é que foi a infância dele, se ele tem traumas de infância, se ele fez atividade física, ou, por exemplo, se ele foi um funcionário que ficou muito tempo sentado. Então eu quero traçar essa linha do tempo do paciente. Só depois eu vou para o exame físico. Então a consulta precisa demorar, precisa de tempo. Precisa. E se eu achar que a terapia precisa de mais tempo, aí eu fecho 2 horários, né, para cumprir tudo isso. Porque você está percebendo que não é simples, né? Claro, sim. Agora, essa questão, por exemplo, do parto, vai ter impacto em síndrome de dor, parto cesáreo, parto normal? Não existe estudo mostrando sobre isso, mas por que eu faço isso? Para ter... o paciente, ele tem que confiar em mim e eu tenho que conhecê-lo. Então, para gerar conexão com o paciente, eu prezo muito pela história dele. Claro. Então eu quero saber de tudo. Tudo me interessa desse paciente. Então, eu me envolvo muito com o paciente para que, de fato, as coisas comecem a fluir de uma maneira adequada. Porque eu acredito muito, e aí é uma crença mesmo, que existem encontros diferentes entre as pessoas, né? Então, é igual as mulheres são muito inteligentes e têm uma sensibilidade muito melhor do que a nossa, né? Elas rapidamente percebem as coisas, né? Ainda mais a gente trabalha com toque, né? É uma coisa sensível. Então, para eu ganhar a confiança dessa pessoa também, eu tenho que me envolver com o caso, né? Se eu não me envolvo com o caso, eu não consigo ofertar aquilo que eu me proponho a ofertar. Muito bom. Vou fazer mais um testemunho aqui. Nós temos pacientes em comum, né? E já aconteceu de eu encaminhar paciente e o Dr. Paulo sempre me dá um feedback, né? Sempre fala, olha, eu atendi o paciente fulano de tal e tal, ela tem uma dor assim, assado, provavelmente está envolvido o músculo tal, não sei o quê, mas ela também tem uma questão psicossomática, emocional, né? Não fala o que é, obviamente, por uma questão de ética profissional e de sigilo entre o profissional e o paciente,
Mas ele sempre fala, então nós estamos tentando resolver isso. A primeira paciente que eu indiquei para você, eu acho que você me mandou 7 áudios de feedback. Aí um seguido do outro. Eu falei, rapaz, como é que eu vou escutar esse troço? É um podcast, não é áudio, né? Mas eu escutei e falei, poxa, o cara é diferente mesmo. Muito bom, muito bacana. Não falo isso porque você está aqui, mas desde então, você percebe que eu te encaminho diversos pacientes. Sim, claro. Exatamente por conta disso. Eu fico muito grato pela confiança no trabalho. E assim, só destacar que existe um grupo, na Austrália especialmente, que trabalha com um tipo de terapia que chama terapia cognitivo-funcional. Sim. Né? Então, não é psicologia. A psicologia trabalha TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. E esses fisioterapeutas na Austrália surgem com a terapia cognitivo-funcional. Que o que é? Nada mais é do que as condições, a análise de movimentos, né, que o fisioterapeuta faz, mas o quanto o comportamento daquela pessoa está relacionado com a dor. Vou te dar um exemplo muito clássico. O exemplo de hipervigilância. A pessoa fica aqui, ó, o dia inteiro. Tá doendo aqui, tá doendo aqui. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Então ela fica hipervigilante e fica com hiperfoco naquela dor. Então tem uma sensibilização central e mentalmente ela já tá aquilo lá. E outra coisa que eu falo pro paciente, Marcos, é assim, nunca fale que a minha dor. Não se aproprie da desgraça. A dor não é sua. Você está passando por um momento em que um quadro de dor está presente, mas ela não é sua. Porque emocionalmente isso é muito forte. Falar minha dor está me machucando muito. Então eu tento, claro, respeitando os limites éticos de... Eu não sou psicólogo, eu sou fisioterapeuta. Mas eu faço muitos encaminhamentos. Claro. Mas é muito importante a gente considerar esses aspectos, outros aspectos de vida, para além do modelo biomédico, né, que a gente aprende que isso deveria ser obrigação. Claro. Poxa, muito, muito legal mesmo, muito legal. É um prazer recebê-lo aqui. Infelizmente a gente está encaminhando o nosso episódio para o final. Vou aproveitar e lembrar vocês que esse é o Papo 20. Nós temos aqui episódios que saem sempre às quintas-feiras às 8 horas da noite. Se você chegou no nosso canal aqui do YouTube, por favor, avalie aí outros vídeos, veja, você vai ver que tem conteúdo muito interessante. Compartilhe este e os demais episódios com quem você ama e gosta. E lembra de curtir, você é o nosso maior e melhor parceiro. Certo? Este e outros episódios do Papo 20 acontecem no espaço da 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para profissionais da área da saúde aqui na região de São José dos Campos, por enquanto, porque certamente expandiremos no futuro. O João sorriu ali agora. Então você, enfermeiro, biomédico, médico, fisioterapeuta, educador físico, está procurando um local para atender, para ir corroborar com a sua elegância, com a capacidade de atendimento que você tem, a 20 Medical Office é uma boa opção para você. Se você ficou interessado, você pode acessar o Instagram da 20, que é @20 Medical Offices. Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se você estiver interessado em acessar o Instagram do nosso podcast, você também pode acessar pelo @papo20. Mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci. Se você quiser me seguir no Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20 com o Dr. Paulo Cortez. E o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. O do nosso ilustre convidado, o Dr. Paulo, é @dr.paulocortez. Lembrando que o Cortez é com Z. @dr.paulocortez. Doutor, nós estamos nos encaminhando para o final deste episódio, que digo que foi realmente muito bom. Esperamos vê-lo aqui mais vezes. É sempre bom ter pessoas que sabem o que estão falando, e é isso que a gente propõe aqui. Nós não fazemos um podcast para arruaceiros, digamos assim, para quem quer só falar sem ter profundidade, e você certamente honrou o que a gente espera de convidados nesse podcast. Como já é uma questão protocolar nossa aqui, a gente sempre pede para que o convidado fale sobre si em não mais do que 2 minutos. Então, por favor, em 2 minutos, quem é Paulo Cortez? Bom, o Paulo Cortez, ele é uma pessoa em construção. A cada dia eu tento melhorar 1% de tudo relacionado à minha vida. Então eu dinamicamente, eu estou oscilando
naturalmente, como todo ser humano, mas numa busca incansável de alcançar. Eu não acredito que exista uma vida equilibrada, eu acho que é romantismo falar isso, mas eu acredito na busca por essa vida equilibrada. Eu sou casado, né? Casado com a Loren. A Loren é uma cirurgiã dentista muito competente. Nós temos um tesouro em casa que chama Pedro. O Pedro tem 6 anos. E falando de moderadores da dor, saindo daqui eu vou fazer um deles, que é acompanhar o Pedro num campeonato de futebol que ele tá jogando. Então eu sou pai muito presente, sou professor universitário, eu tento, né, contribuir de alguma forma com a formação. Nos últimos 12 anos eu estou atuando só no curso de medicina, mas eu tento contribuir com a formação de estudantes e também eu me considero como um cuidador. Eu sou um fisioterapeuta que cuida, que se preocupa, tanto tecnicamente como em outros aspectos da vida da pessoa. Então eu venho para tentar somar alguma coisa nesse mundo aí que a gente sobrevive. E que a gente vive, na verdade. É isso. Poxa, muito bom, cara, muito bom mesmo. Fiquei muito satisfeito com a sua presença aqui. E eu acho que o Papo 20 é isso, né? Acho que a gente traz aqui convidados que têm uma sabedoria muito grande na parte de medicina. Como disse, nesse e em outros episódios, nós não estamos aqui para promover conteúdo de baixa qualidade. Muito pelo contrário. Já é uma questão rotineira aqui, já é uma tradição nossa que a gente sempre lê uma frasezinha para encerrar os nossos episódios. E hoje nós vamos ler uma frase de Johanna Gagner, que é responsável pelo desenvolvimento escolar da YBC, que é uma escola não tradicional de Estocolmo. Se um professor fizer uma pergunta em sala de aula, cuja resposta pode ser encontrada no Google, a pergunta está errada. É isso. Valeu, galera. Esse foi o Papo 20. Nós voltamos sempre aqui às quintas-feiras, às 8 horas da noite, com novos episódios. Por favor, curta, compartilhe com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Esse foi o Papo 20. Voltamos quinta que vem. Valeu!